Sabe aquele banco de dados de gerenciamento de configuração, o famoso CMDB? E se ele pudesse parar de ser só uma dor de cabeça operacional e virar de fato a arma secreta da estratégia de TI? Pois é, hoje a gente vai descobrir exatamente como fazer essa virada de chave. Olha, essa é a pergunta que com certeza tira o sono de muito líder de TI por aí. Pensa bem, o CMDB, ele deveria ser o cérebro da operação, né? Pulsando com informações vitais. Mas na prática, para muita gente, ele acabou virando um labirinto de dados que não servem para muita coisa. Então, vamos juntos desvendar esse mistério. Então vamos ao primeiro ponto. O grande desafio aqui parte de uma verdade bem simples, na verdade. Um CMDB não é um arquivo estático, parado no tempo, de jeito nenhum. Ele é um ecossistema vivo, dinâmico, que precisa de governança e de manutenção constante para funcionar de verdade. E olha só o que acontece quando essa gestão falha. É quase um efeito dominó. Os dados ficam desatualizados, aí a integração já começa a corroer. E essa falha, o que ela causa? Uma avalanche de mudanças mal gerenciadas, incidentes que não param de acontecer e, no final da conta, os custos operacionais disparam e os ativos de TI ficam no escuro. Certo, mas qual é o custo real disso tudo? Vamos colocar números nesse prejuízo. Porque, veja bem, a imprecisão de dados não é só um probleminha técnico. É um verdadeiro rombo financeiro que impacta direto o resultado do negócio. E para a gente ter uma ideia, olha só esse dado do Gartner. É alarmante. Mais de 60% dos problemas em ITSM são causados por dados inconsistentes ou incompletos no CMDB. Pense nisso por um segundo. Mais da metade dos problemas poderiam simplesmente não existir com um CMDB confiável. O impacto disso é inegável. Mas calma, tem uma luz no fim do túnel. A Forrester traz um dado bem interessante. Eles mostram que as organizações com CMDB bem otimizado não só resolvem incidentes mais rápido, como chegam a cortar as falhas operacionais em até 40%. 40%. É, basicamente, a diferença crucial entre viver apagando incêndio e, de fato, impedir que o fogo comece. Ok, então como sair desse cenário caótico e chegar num ambiente de controle, de eficiência? O caminho, a bússola para isso, é um diagnóstico preciso, seguido, claro, de um planejamento estratégico. É essa abordagem que vai, de verdade, redefinir o papel do CMDB. E como isso funciona na prática? Bom, tudo começa com uma análise de maturidade. A gente olha para o CMDB sobre 3 pilares fundamentais: pessoas, processos e a tecnologia envolvida. O objetivo aqui é bem direto: encontrar onde estão as falhas e, a partir daí, desenhar um plano para transformar o CMDB numa fonte de verdade, uma fonte confiável e, o mais importante, pronta para ação. E essa é a grande virada. Aquilo que era um passivo operacional se transforma num ativo estratégico. Em vez de dados desatualizados, um repositório confiável. O alto custo dá lugar a decisões estratégicas. Os incidentes recorrentes são trocados por eficiência operacional. É, sem dúvida, uma verdadeira revolução na gestão de TI. Vamos então mergulhar um pouco mais na engenharia por trás dessa transformação. Porque ter uma metodologia já testada e comprovada é o que garante que os resultados não sejam só para apagar o incêndio de agora, mas que eles sejam duradouros. A nossa abordagem ela é bem completa. A gente começa com uma avaliação profunda, um assessment mesmo para entender o ambiente. Depois, partimos para a auditoria dos dados e o mapeamento de todas as dependências, para enxergar os pontos mais críticos. E o resultado disso tudo é um plano de ação claro, focado em otimização e automação, que garante que o CMDB vai se manter sempre preciso. Esse processo é uma jornada, sabe? E ela é bem estruturada, em 4 fases. Primeiro, a gente faz um raio-x do estado atual. O que tem no CMDB, de onde vêm os dados, como são usados. Segundo passo, comparamos isso com as melhores práticas do mercado. Na fase 3, a gente identifica exatamente quais são as lacunas que estão impedindo a otimização. E, por fim, na 4ª fase, entregamos um plano com as recomendações, detalhando os próximos passos, os benefícios e os custos envolvidos. Tudo isso é ótimo na teoria, né? Mas a prova real mesmo está nos resultados. Então vamos dar uma olhada num caso real, onde essa metodologia simplesmente transformou a operação de TI de uma empresa. Então, imagina o cenário. Era uma grande empresa e ela estava praticamente paralisada por falhas operacionais que aconteciam o tempo todo. E a raiz de tudo isso, adivinha, um CMDB totalmente caótico. Dados imprecisos, nenhuma governança, aquilo estava sabotando toda a gestão de incidentes e de mudanças.
E aí veio o ponto da virada. Depois do nosso diagnóstico e da implementação da estratégia, o resultado foi uma redução de 50%. 50% a menos de incidentes críticos. Esse número não só fala por si, né? Ele grita sobre o poder que um CMDB estratégico realmente tem. Mas o ganho não foi só esse, de reduzir incidentes. A empresa passou a ter uma base de dados finalmente precisa, confiável. E isso não só estabilizou a operação do dia a dia, como também deu a eles a inteligência que precisavam para um planejamento estratégico com visão de futuro. Então, para a gente ir concluindo essa análise, a mensagem principal é bem clara. O CMDB não precisa ser um fardo, muito pelo contrário. Ele tem todo o potencial para ser a base, a fundação da vantagem competitiva da organização. Porque é isso, estruturar o CMDB com inteligência, com precisão, é a chave. É o que vai destravar todo o potencial do ambiente de TI, alinhando ele, de uma vez por todas, aos objetivos do negócio. E fica aqui a reflexão final. Com dados que são realmente confiáveis, com visibilidade total, qual é o verdadeiro potencial que ainda está oculto dentro do ambiente de TI? A resposta para essa pergunta pode muito bem ser um mapa para o futuro da organização. Muito obrigado pela atenção.